Fala, Bitcoiners! Tudo bem? Chegamos aqui para mais um episódio do Área Bitcoin Podcast. Eu sou a Cacá. Comigo está a Carol Souza. Tudo bom, Carol? E aí, Cacá, tudo bem? Tu dele opt-out aí na cabeça. Ah, aqui, ó, opt-out na cabeça. Total. Gostou do nosso boné novo da Área Bitcoin? Gostei, tá? Styles. Tem até a nossa escadinha aqui do lado, ó. A nossa escadinha que significa soberania, viu, gente? Cada degrauzinho aqui até a soberania. Aliás, muita gente não conhece a história dessa escada, né, Carol? Conta aí. Ah, é? Tá bom. Enfim, a escada, eu tenho até a tatuagem aqui, ó. É do show de Não vai dar Truman. pra ver direito. Não vai É dar que pra ver daí direito. ele come meu braço, ó. É. Tem o final do filme Show de Truman, que é quando ele percebe que ele vive numa vida de mentira e ele decide sair daquela vida de mentira. E ele vai lá, sobe uma escada que representa todo o medo que ele tinha de dar cada passo e enfim, ele tinha medo da água, ele teve que velejar e nadar e tudo mais. E ele vivia E preso, né? Numa ilusão. numa ilusão. E ele decide, quando ele percebe que ele tá nessa ilusão, ele decide sair da ilusão. E aí, quando ele decide sair da ilusão, ele sobe essa escadaria, chega numa porta e resolve sair do estúdio onde ele estava vivendo. Então, pra gente, pra mim, o sistema Fiat é justamente essa ilusão do show de Truman e que cabe a cada pessoa decidir sair dela, né? Dar o seu opt-out. Então, acho que a escadinha, enfim, essa nossa escadinha da área Bitcoin representa todo esse processo que fica ali simbolizado no Show de Truman, que é um filme que não é tão convencional assim para explicar o Bitcoin, mas que explica muito bem. Tá aqui em cima logo também, ó, a loguinho, a escadinha, era Bitcoin. Não sei se você já tinha reparado isso, mas a nossa logo é uma escadinha, e agora você já sabe que a referência é o filme Show de Truman. É um filme dos anos 90. Aliás, esse filme, por si só, ele dá um podcast inteiro. Quem não assistiu ainda, bom, galera que nasceu nos anos 90 talvez não tenha assistido, né? Muito provavelmente. Já a galera das antigas, que nem nós, né? A gente é anos 80, né, Carol? Anos 80, a gente assistiu o Show de Truman. Na nossa época, esse filme bombou. Então, se você não assistiu, é um filme extremamente atual que vale a pena assistir. E aí você vai entender toda a história da escada do nosso logo da área Bitcoin. Tem todo um significado, não é uma escada qualquer. Na real, faz ainda mais sentido agora do que na época, né? O mundo tá ainda mais parecido com o filme do que naquela época. Então é um filme verdade. que, nossa, ficou cada vez mais atual. É verdade. Eu adoro esse filme, é um dos meus filmes favoritos. Bom, não é à toa, né? Carol, hoje o nosso papo vai dar pano para manga, porque a gente vai falar hoje sobre por que gastar Bitcoin. Tem gente dizendo que não é para gastar Bitcoin. Aliás, tem muita gente, durante todos esses anos aí de existência do Bitcoin, muita gente já disse que não é para gastar. Que Bitcoin é reserva de valor, é só para acumular. E aí existe uma distorção que é feita, ou uma falta de entendimento, vamos dizer assim, sobre o que é vender e o que é usar Bitcoin. E sobre o que é o Bitcoin, né? E sobre o que é o Bitcoin, claro, que eu acho que o ponto central também é esse, né? Esse é o ponto central, aliás, que o Bitcoin é uma moeda. Sim, exato. E a gente começou lá em 2019 produzindo conteúdo e a gente sempre tinha esse viés da usabilidade, né? E sempre teve, a gente tem, e a gente só não faz mais aquele tipo de conteúdo daquela época de ir nos lugares e pagar de forma tão frequente, mas a gente ainda faz isso. Mas naquela época a gente começou justamente com esse viés. Vamos sair de trás do computador e vamos ver como que tá a usabilidade, como que as pessoas estão usando o Bitcoin para além do mundo digital. Vamos falar com empreendedores que aceitam Bitcoin e ver o que eles pensam sobre isso. E desde aquela época, quem usa Bitcoin, quem paga Bitcoin, quem recebe Bitcoin é criticado, né? Mas quem gasta o Bitcoin é criticado. E esse é o ponto central, assim. Naquela época a gente foi muito criticadas. E essa crítica a quem usa Bitcoin, ela vem de muito tempo, desde lá das pizzas, né, Cacá? Aí, desculpa que eu te cortei, se tu quiser ir para outro canto. Não, ótimo, eu acho que é isso aí. Existe essa crítica, né? Eu acho que é por falta desse entendimento que a gente estava falando. Só que as coisas foram mudando um pouco ao longo do tempo. Desculpa, gente, deixa eu fechar aqui meu WhatsApp, tá pipocando aqui essa hora da noite. Existe essa crítica, só que elas foram mudando ao longo do tempo. Ali em 2019, a gente já vai voltar lá nas pizzas, na história das pizzas, do Pizza Day. Ali em 2019, quando a gente começou, a gente criou um projeto até chamado Sets Go, que era algo como um documentário que a gente viajava e o desafio era viajar só usando Bitcoin.
Então, a gente ia em determinadas cidades e esse era o desafio, ver se a gente conseguiria só usar Bitcoin naquelas cidades. Então, o nome do projeto é Sets Go, tem alguns episódios que estão aí disponíveis no nosso canal do YouTube, quem quiser dar uma olhada lá. Só que, claro, já são antigos, é lá da época de 2019, 2020, então quem quiser dar uma olhada como que era a usabilidade naquela época, tá valendo, vai ter uma experiência ali, uma imersão, vai conseguir voltar no tempo e ver como que era a adoção ali, né, nesses anos, há 4 anos atrás. E quem for nesses vídeos vai ver também que a gente não era Bitcoin only, alguns deles. Perfeito. E vai ver também como muda o entendimento sobre como que o Bitcoin deve escalar. É verdade. Porque eu lembro que naquela época a gente fazia todos os pagamentos em camada 1, on-chain. Lightning não se usava, porque não estava isso que eu ia falar, isso aí. Tá, desculpa, então eu Não, pode falar, imagina, cara. Mas o que eu ia falar, na verdade, era outro... Ah, tá. Naquela época, Lightning estava recém-engatinhando e se tinha o entendimento de que meio de pagamentos era camada 1. Que a blockchain tinha que fazer tudo. Lembra? E a gente achava que era isso. Também por uma confusão de múltiplas narrativas que tinha na época. Então, quem for ver esse vídeo, vai ver que a gente não... Esses vídeos mais antigos, os primeiros, vai ver que não se falava de Lightning. Era basicamente camada 1, camada on-chain. E a gente era um pouco shitcoiner. A gente era shitcoiner. Mas quando for ver os últimos, que eu acho que o último foi Porto Alegre e também Miami... vai ver que isso já evoluiu bastante. E muitos pagamentos são em Lightning. Então, como em pouco tempo, em 5 anos, as ferramentas evoluíram, facilitaram muito, e mesmo assim atacam usabilidade. Sim, eu ia comentar justamente isso, que lá em 2019, 2020, atacavam justamente que a gente estava usando o Bitcoin on-chain por causa das taxas, que era insustentável. E ali teve um período, 2021, que as taxas final de 2020, início de 2021 ali, que as taxas subiram muito. E a galera nos criticava demais. Não tem, jamais vai conseguir usar Bitcoin pro dia a dia. Imagina que absurdo, né? Pagar pão. A gente foi até numa padaria aqui no Rio Grande do Sul que aceita Bitcoin como pagamento. Aceitava, pelo menos na época. Não sei se ainda continua aceitando. Tem a loja aqui também em Porto Alegre que segue aceitando Bitcoin como pagamento. É bem legal. Tem na frente, na fachada delas, há muitos anos elas aceitam Bitcoin. Assim, são bem pioneiras nesse sentido. Muito legal. E todo pagamento on-chain. Todo pagamento, inclusive nesses comércios que a gente ia, como a Carol falou, tudo on-chain. E realmente, a taxa era um pouquinho alta, mas a gente queria usar Bitcoin e mostrar que isso era possível, afinal de contas, Bitcoin é moeda. E hoje, a galera quer saber de Lightning. Olha, mudou realmente a visão sobre usabilidade, né? Não a visão, mas as ferramentas que se usam, porque, claro, Lightning avançou, a galera foi descobrindo como usar, as carteiras também foram se desenvolvendo, e Lightning é praticamente instantâneo, com baixíssima taxa, praticamente custo zero, né? Então, é muito mais interessante para o empreendedor aceitar Lightning e para quem está usando, usar Lightning. E esse ponto ele é muito, muito, muito central. Porque em 2020, 2021, quando as taxas estavam altas, e Lightning, principalmente em 2020, tá? Lightning ainda não estava tão difundida, os canais não tinham tanta liquidez, alguns pagamentos falhavam, estava engatinhando. E nessa época, quem queria usar Bitcoin ficava um pouco embretado, porque as taxas estavam altas, para pagamentos menores ficava complexo, ia pagar mais em taxa do que o produto. E Lightning era praticamente um embrião, não estava tão difundido, tinha poucas carteiras, era difícil de usar. E foi aí que muitas shitcoins cresceram muito, se oferecendo como uma alternativa. Então é por isso que naquela época a gente não era Bitcoin only, porque o que a gente vai usar aqui? A gente quer descentralização, a gente não quer usar mais Fiat. A gente já viu que Fiat rouba todo mundo via inflação, então vamos usar sistemas alternativos. Aí depois, enfim, a gente descobriu a diferença de Bitcoin e cripto, que cripto não é descentralizada, e em paralelo, Lightning, boom, avançou muito, e hoje em dia, não tem desculpa para criticar a usabilidade do Bitcoin, porque Lightning é muito rápida, é barata e funciona muito melhor do que qualquer shitcoin L1 que se diz escalável e descentralizada, quando na verdade não é. Enfim, só esse parênteses para dizer do porquê que naquela época Lightning não era tão usada, e porque que hoje e porque que isso avançou muito. Então, assim, primeira crítica que sempre fizeram com relação à usabilidade do Bitcoin, taxas altas na camada 1. Essa sempre se soube que ia crescer, né? Essa é a maior crítica, né, com relação à usabilidade do Bitcoin on-chain. Agora, vamos falar da história das pizzas, então, porque esse é o primeiro caso de uso do Bitcoin para um pagamento. E o argumento da galera que rechaça a usabilidade. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast.
Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o ARABITCOIN Podcast. Então, as pizzas, a maioria das pessoas acho que conhece a história, que é um dos primeiros pagamentos de Bitcoin foi o tal do Pizza Day, que é quando o Laszlo, um dev do Bitcoin, queria fazer um pagamento em Bitcoin, ele foi lá e comprou 2 pizzas e pagou, acho que... 10 mil Bitcoin por 2 pizzas. Ele fez um P2P, na verdade. Ele foi num fórum na época, né, ali que a galera trocava mensagem sobre Bitcoin, e ele... Enfim, tinha bastante Bitcoin, e aí ele perguntou se alguém poderia comprar 2 pizzas para ele, queria fazer um P2P. Então, uma pessoa aceitou fazer esse P2P, então ele enviou esses 10 mil Bitcoins para essa pessoa ali no fórum, e essa pessoa ligou lá para o Papa John's, pediu as pizzas nos sabores que o Laszlo gostava, e mandou para o endereço do Laszlo. Ou seja, então, dessa forma, teve o primeiro caso de uso do Bitcoin para um pagamento. Não foi diretamente para a pizzaria, né, para o Papa John's, apesar do Papa John's ter ganhado uma baita de uma publicidade com essa história, até hoje todo mundo fala. E isso ainda vai ficar maior, tá? Eu acredito no futuro. Papa John's vai ficar bem conhecido, assim, já é conhecido entre os Bitcoiners, e essa história, ela entrou de fato, para a linha do tempo do Bitcoin, tanto que é um dia que é comemorado por todos nós Bitcoiners, né? O dia 22 de maio? Eu acredito que sim, de cabeça não lembro, mas eu acredito que sim. Eu tô fazendo um cálculo aqui, que enquanto tu procura a data, essas pizzas hoje custam 540 milhões de dólares, ou 2,7 bilhões de reais. Tá. 22 de maio, confirmado o Bitcoin Pizza Day. Então, assim, só para contextualizar a galera aqui, esse evento, ele ficou tão conhecido, aconteceu lá no dia 22 de maio de 2010, isso aí, tá? Então, assim, foi praticamente menos de um ano da rede Bitcoin tá rodando. Então, 10 mil Bitcoin naquela época não era nada, entendeu? Não era nada. Não sei se eu tenho o valor aqui do quanto que custava naquela época, talvez uns $25, Carol. $25. Divide $25 as 2 pizzas ou cada uma? As 2 pizzas. Putz. 10 mil Bitcoin, cara. 25 dividido por 10 mil. Peraí. Eu tenho 0,0025. Então, o preço do Bitcoin. Então, eu tenho aqui as informações sobre as pizzas eram $25, e na época, na verdade, o valor de 10 mil BTC era em torno de $41, que foi que ele transferiu pro cara, tá? Tá. Não sei se ele transferiu um pouquinho a mais, ele arredondou ali e pediu pro cara dar um jeito de arranjar 2 pizzas, não importava onde. E o cara conseguiu pedir no Papa John's. Pediu no Papa John's, mandou. Ou seja, o cara ainda ganhou, talvez, ali alguns dólares nessa história aí, tá? Bom, enfim, tá? Então aí virou uma data histórica, 22 de maio, então todo mundo comemora o Bitcoin Pizza Day, os Bitcoiners se reúnem, onde quer que estejam nas suas cidades e fazem um Pizza Day, comem pizza para comemorar esse dia, né? Então, assim, já entrou para a história, só que essa história ela é muito criticada, porque a galera fala assim, jura, jamais, isso foi uma burrice do Laszlo. Imagina, ele gastou 10 mil Bitcoin, ele é louco. Ele poderia ser multimilionário hoje. Qual é o valor que tu calculou, Carol? Tá 2,7 bilhões de reais. Então, bilhões, ele poderia ser bilionário em reais, né? Em dólares, não sei se 540 milhões. Então. 540.
Para ele ser multimilionário hoje, foi uma bobagem ele ter feito isso. Só que não percebe que, na verdade, esses 10 mil Bitcoin devia ser nada na carteira do Laszlo. Era um momento experimental da rede, para começo de conversa ali no início. Não tinha esse valor que tem hoje. Não tinha essa percepção, não se sabia se o Bitcoin ia ser adotado ao longo do tempo. E eu penso assim, se o Laszlo pagou 10 mil Bitcoin ali na época, é porque ele tinha muito mais guardado, e certamente ele continuou comprando. Então hoje para ele, né, naquela época podia minerar do computador. Minerando. Então para ele isso deve ter sido irrisório, entendeu? Isso não deve ter sido feito grande diferença hoje para ele. Ser um pouquinho menos multimilionário ou um pouquinho mais multimilionário, será que faz tanta diferença assim, né? Tu já é multimilionário. Tá, então, o ponto não é sobre ser multimilionário, blá, blá, blá. O ponto aqui é criticar o gasto do Laszlo é uma completa falta de entendimento do que é o Bitcoin, é uma completa falta de entendimento do momento da rede e puro julgamento de quem tem mentalidade fiat, que enxerga o Bitcoin apenas como ativo financeiro, ativo como se fosse uma ação, um fundo, algo desse sentido, e não enxerga o Bitcoin como dinheiro. Esse é o principal ponto, na minha opinião. Porque tá criticando que a pessoa usou para pagamento. Primeiro ponto, né? E aí, fechando com o que tu falou, o Laszlo ele só gastou esses BTC porque o Satoshi meio que cutucou ele na época e falou: Laszlo, tu tem muitos BTC, tenta gastar um pouquinho aí. O Satoshi já tava percebendo que a galera tava começando a minerar de casa e o Laszlo tinha muito, tava acumulando. E uma das formas foi, deixa eu ver se eu consigo alguém para me vender umas pizzas. Então, assim, com certeza, ele tinha muitos Bitcoin. Mas criticar isso é uma visão super limitada do Bitcoin como ativo, porque naquela época o Bitcoin, como tu falou, valia $40 um Bitcoin, né? Era muito pouco. Não era menos. 10 mil Bitcoin valia $40. Tá, então era menos de um dólar cada Bitcoin, era frações, pelo que eu calculei ali, era 0,0025 centavos de dólar. Então valia muito nada. Menos, valia nada, né? Exato. Então, criticar alguém que gastou numa época em que nem se sabia se Bitcoin ia sobreviver os próximos 15 anos, é justamente não entender aquele período. E o segundo ponto é que quem critica isso não percebe que quem gasta Bitcoin está acumulando Bitcoin e é só tu substituir. A pessoa que gasta Bitcoin, ela talvez teria gastado o mesmo valor em fiat, né? Tem que fazer um pagamento, vou lá no empreendedor, sei que o empreendedor é Bitcoin, poxa, que massa, que bacana. O empreendedor às vezes dá um desconto bom para quem está pagando em Bitcoin, porque pro empreendedor é bom, é uma forma de acumular Bitcoin de forma direta, vai direto para a wallet. Então a pessoa que paga pode pagar com o desconto. Quem recebe consegue ter mais uma forma de acumular Bitcoin, sem ser comprando em exchange, cedendo um monte de dados e tudo mais. É P2P. E quem paga pode simplesmente fazer o spend and replace, né? Tu paga o produto, paga com o teu Bitcoin, e tu simplesmente compra de novo com o valor em fiat que tu ia pagar de qualquer forma aquele produto ou serviço, sem dor nem piedade, sem dó nem piedade, porque tu faz isso naquele fragmento do tempo. Quem de vocês, Cacá, tu te critica por ter comprado pizza 10 anos atrás? Em fiat? Não. Aliás, eu poderia viver comendo pizza. Eu adoro que existe o Bitcoin Pizza Day. Eu tenho o maior orgulho de ser Bitcoiner por vários motivos. E esse é mais um deles. Isso é perfeito, gente. É um sistema perfeito. E até um Bitcoin Pizza Day. Minha comida favorita. Esquece o lado gastronômico dessa história. Mas assim, tu não fica remoendo que tu gastou fiat para comprar uma pizza X anos atrás porque tu pagou 30, 40, 20 reais 10 anos atrás. Tu pagou o valor daquele momento, né? O Laszlo também. Sim, ele pagou o valor daquele momento. Eu ia ter que comer igual, independente se fosse pizza ou qualquer coisa. Eu ia ter que comer igual. É esse o ponto. Eu quero comprar determinada coisa, eu vou comprar de qualquer forma. Então, se o local aceita Bitcoin, por que eu não vou estimular a economia circular? Se eu sou Bitcoiner, eu quero que isso, que a adoção cresça, eu quero estimular isso, e um pouquinho ali eu vou usar, onde aceita. Porque tu enxerga Bitcoin como dinheiro, como um novo sistema financeiro alternativo que não permite políticos diluírem as pessoas, que não permite expansão monetária, em que as pessoas podem ter soberania para negociar com quem elas quiserem. E aí é a tua visão de Bitcoin como dinheiro. Quem critica a usabilidade vê só Bitcoin como ativo, que tem que acumular, guardar. Só vê como exato. Sim, como um ativo, como uma reserva de valor. E tudo bem as pessoas hodlarem, a gente faz hodl, né? O problema é as pessoas criticarem quem usa Bitcoin.
Porque é um sistema soberano, né? Eu faço o que eu quiser, tenho soberania. Não vem me encher o saco com o que eu tô fazendo com meus Bitcoin. Vai tu vender se tu quer vender, vai tu guardar se tu quer guardar, mas não critica quem tá fazendo, porque no fim das contas, e aí o que tu falou é muito importante, a economia circular do Bitcoin estimula as negociações P2P, que fortalecem a rede contra sistemas autoritários, contra a repressão governamental, contra qualquer forma de monopolizar e centralizar o Bitcoin. Então, quem critica usar Bitcoin tá entranhado no sistema fiat. Não quer saber do Bitcoin não quer que o Bitcoin prospere. Quer, na verdade, o Bitcoin só como um ativo que valoriza para ele ter na sua carteira e mostrar a sua lucratividade para outras pessoas. Mas está se lixando para o Bitcoin como uma alternativa para resolver o crime contra a humanidade, que é justamente a impressão de dinheiro, que destrói o poder de compra das pessoas, empobrece todo mundo, enriquece bancos e governos e políticos. Então, na verdade, é uma baita hipocrisia quem se coloca contra a usabilidade do Bitcoin. Porque a usabilidade do Bitcoin P2P é uma forma de resistência da rede, de manter ela viva e de resistir a qualquer tipo de ataque. As economias circulares, elas são muito importantes nisso, porque fortalecem as relações humanas. Quando tu negocia um produto com alguém, com um comerciante, com qualquer pessoa que tu quer negociar, aquela é uma relação de pessoa para pessoa. Não tem um governo ali, não tem um banco ali. E foi assim que o dinheiro prosperou globalmente no mundo por milênios, né? Tem até aquelas coisas da galera em Istambul, que fica ali negociando e vira quase que uma disputa para ver quem que chega no acordo. Então, é uma relação de pessoa para pessoa, sempre foi. Governos e bancos que se meteram nisso. Então, quem critica esse tipo de negociação, critica algo que a pessoa nem entende, que é o dinheiro como uma ferramenta de soberania e empoderamento das pessoas e de relações onde não tem intermediários ali no meio. E é assim que Bitcoin tende a crescer e a florescer. Então, por isso que criticar a usabilidade, criticar gastar Bitcoin, não entendeu nada, tá só na superfície da mentalidade Fiat ali, querendo, por favor, que o banco e o governo se metam ali naquelas relações que não tem nada a ver com o banco e nem com governos. Então, assim, enfim, me incendiei aqui. Mas eu acho que é super importante pontuar isso, porque é como o Bitcoin resiste, sabe? Contra qualquer tipo de ataque. Sim. E acho que é bem isso que tu trouxe, né, Carol? A gente recebe muito dessa visão, comentários desse tipo, quando a gente, ali perto do Pizza Day, quando fala das pizzas, agora vem falar que foi um erro brutal, e quando a gente fala que usou Bitcoin, a galera vem criticar também, que jamais iria usar e tudo mais. Então, essa visão é uma visão somente focada no preço, somente focada na grana, que é a mentalidade Fiat que a gente tem tanto trazido aqui para vocês, explicado as diferenças do que é a mentalidade Fiat do que é a mentalidade Bitcoiner. Mentalidade Fiat é justamente isso. Não é para usar Bitcoin, porque não entendeu a importância desse sistema P2P. Porque até mesmo os governos, eles podem regular muito, eles podem regular as rampas de entrada, como eles estão fazendo, eles podem proibir mineração, como já aconteceu na China e em vários outros países, né, que pode acontecer, eles podem tentar cercar de todas as formas, mas eles não conseguem parar as transações P2P, eles não conseguem me proibir de transacionar de forma P2P em um comerciante com outra pessoa, da minha carteira para outra carteira. Isso eles não têm como fazer. Então, é muito importante que se fortaleça e se comece cada vez mais, a cada um de nós aqui, que a gente está, vocês que estão acompanhando a gente, estimular o uso do Bitcoin. Sim, não precisa usar tudo. Como é que a gente faz aqui? Acho que é legal a gente compartilhar, né, Carol, com a galera. A gente tem, tanto eu quanto a Carol, a gente faz dessa forma. A gente tem a carteira de HODL, que é para longo prazo. Vamos fazendo os aportes, né, dentro da nossa estratégia. Nossa estratégia se chama carteira parabólica. Quem quiser conhecer está lá dentro do Bitcoin Starter. E também temos a nossa carteira de uso, carteira de usabilidade. Aquele dinheiro que a gente já tinha ali guardado para usar no dia a dia, para fazer compras, né? Claro, a gente não vive num mundo hiperbitcoinizado ainda, não são todos os lugares que aceitam Bitcoin, mas ter um dinheirinho ali separado em Bitcoin Satoshis, em Lightning, para quando você tiver oportunidade, tem um empreendedor, tem um lugar que aceita Bitcoin, como a Carol falou, tem muitos lugares que dão desconto, né? Inclusive nós, a nossa plataforma, se quiser dar uma olhada lá, bitcoin.com.br, nossos cursos e workshops têm desconto para quem paga em Bitcoin, por exemplo. Né? Isso é uma bonificação para quem está pagando em Bitcoin. Eu prefiro receber em Bitcoin. A área Bitcoin prefere receber em Bitcoin. Poxa, então para isso eu vou dar algum estímulo. E é isso que muitos comerciantes e empreendedores fazem. Então acaba valendo a pena. Né? Acaba sendo uma coisa legal. Até porque você já se sente
no padrão Bitcoin. Então, a sensação, além de tudo, ela é muito legal, entendeu? Para quem já entendeu, quem já está na filosofia, quem já está com a mentalidade Bitcoiner, é muito legal você poder ir no lugar e usar, porque se materializa uma coisa que está só na ideia de muita gente, que é tipo assim, não sei, Bitcoin eu não conheço muito, não sei, isso é uma moeda, eu consigo usar. E aí quem já está um pouquinho mais entendido ali, que já tem uma carteira no celular, já tem uns satoshis, já faz um pagamento, puxa, isso aqui é real, é possível, eu consigo pagar e comprar alguma coisa em Bitcoin. Então, é uma realização, sabe, para todo Bitcoin. Então, faça isso. E também é uma realização para o comerciante, que ele fez toda a mão de aceitar Bitcoin, que não é difícil, mas assim, tem que ter, né, um pouquinho de entendimento de como que funciona as transações, os endereços, como que se guarda, qual o tempo, né, de espera para um chain, eventualmente alguém vai pagar um chain, eventualmente alguém vai pagar Lightning, então tem que ter entender essas diferenças de camada 1 para camada 2, para o cara, ou para o cara, ou, né, para a pessoa que está ali recebendo em Bitcoin, também é muito legal, sabe? É muito mais legal. É muito legal, porque vai direto para a HODL, entendeu? Quem quer acumular Bitcoin é a melhor coisa, você recebe direto na sua carteira. Então pega e já manda para Cold Wallet, converte, sei lá, acumula numa carteira, depois manda para Cold Wallet. Então para quem recebe é melhor ainda. Para quem paga é legal ver se concretizar e é legal o desconto, porque se não tem desconto, a pessoa vai preferir pagar em fiat. Mas se tem um desconto e a pessoa tem bastante Bitcoin, por que ela não vai aproveitar? Pega o desconto e compra de novo. Às vezes o desconto compensa fazer isso. E muito. Não, né? E, Carol, a pessoa não precisa nem ter muito Bitcoin, não precisa ser um Lázaro da vida. É separar ali um valorzinho do mês. Poxa, tenho R$100 esse mês que eu vou separar aqui na minha carteira em satoshis para eventualmente comprar uma pizza. Usar lá, vai através do Bitrefill, por exemplo, um aplicativo. Eu estou fazendo jabá aqui para o Bitrefill, mas é porque no Bitrefill você pode usar Lightning e comprar vouchers e pode comprar uma Pizza Hut, pode reservar um Airbnb, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem 2 polos, inclusive, de usabilidade de economia circular. Não sei se vocês já estão sabendo. Tem um em Jericoacoara, começou lá em Jericoacoara, que é um projeto bem legal, que eles se espelharam na Bitcoin Beach de El Salvador, e aí eles replicaram o modelo aqui no Brasil. Então, para quem é a galera do norte, tem Jericoacoara, fica mais próximo para ir lá conhecer e se inteirar e ter essa experiência de viver usando Bitcoin. E para quem é aqui do sul, tem também aqui a cidade de Rolante, que tem vários lugares também aceitando Bitcoin como pagamento. Então, você pode comer um churrasco, você pode fazer um passeio, você pode comprar cuca. Eu adoro cuca, né? Quem é alemão vai saber que eu tô falando. A galera conhece cuca? Não, acho que conhecer, não, né? Cuca com nata. Isso é muito coisa de alemão. Cuca de linguiça. E requeijão. Eu não gosto de cuca de linguiça. Pronto, falei. Pronto. É que a cuca é doce, né? Tipo um bolo. E aí a galera inventou cuca de linguiça, por isso que é meio chocante, assim, pra quem não tá acostumado. Mas é tribom. É um pão massinha quadrado, assim, que vai um monte de umas bolas de açúcar, assim, tipo uma farinha de açúcar por cima. É bom pra caramba. Açúcar e manteiga, assim. É bom pra caramba. É típico alemão, né? Então aqui no Rio Grande do Sul a gente tem comunidades grandes de alemães, de imigrantes, italianos, alemães, japoneses e tal. Então é bem comum aqui no Rio Grande do Sul a cuca. Mas no resto do país eu sei que não é tão conhecido assim, porque eu morei no Rio de Janeiro e eu falava em cuca, ninguém sabia o que era cuca, e nem nata tem para vender no supermercado. Então eu vinha para Porto Alegre e ficava morrendo de saudade de comer nata. Então é uma coisa nossa aqui. Mas enfim, além de você poder pagar em satoshis, você ainda vai ter uma experiência gastronômica enrolante. Aí, ó. Viu? E, além do que, o que acontece também é que quando a gente vai pagar em Bitcoin, sempre junta um bolinho de Bitcoiner que surge das moitas, né? A galera descobriu que vai pagar em Bitcoin e começa a vir gente, assim, como é que é? Como é que funciona? Me conta. Todo mundo quer ver o processo. E aí Lightning é super rápido, então o papo se estende por muito mais tempo do que o pagamento em si. Mas, enfim, voltando ao centro da discussão, que é a galera que não quer que as outras pessoas gastem Bitcoin, é justamente isso, é um julgamento sobre algo que a pessoa mal entendeu, mal se aprofundou, porque Bitcoin é um sistema financeiro P2P. Não é um ativo, não é só um ativo. Então, se pegar lá a história do ouro do passado, começou como um dinheiro que era usado entre pessoas, e dinheiro como reserva de valor, sim, se acumula, mas também se usa para pagamentos, e se usa como unidade de medida. Quando começaram a cunhar o ouro, foi quando foi quando o ouro começou a ser usado como unidade de medida entre as pessoas. Bitcoin está nesse processo, só que a gente está recém na fase de quando ele se estabelece como uma reserva de valor, quando ele começa a ser monetizado e absorve liquidez do mundo inteiro. Então, claro, eu entendo que é um momento precoce, quem gastar agora vai
olhar para trás das transações e vai ver que gastou talvez fortunas, mas no momento que a pessoa pagou, ela pagou pagou o preço daquele momento. Não pagou os milhões e bilhões nas pizzas. Então, isso é uma distorção que as pessoas fazem para coibir, intimidar, chamar de burro quem está gastando Bitcoin, quando deveria ser o contrário. Deveria ser estimulado, porque na verdade... Se gosta de Bitcoin, se gosta mesmo de Bitcoin, se entendeu, tem que estimular e não dizer não use. Sim, porque é um sistema alternativo ao Fiat. E se tu defende isso, tem que usar, né? Não é só um ativo para ficar na carteira. Tem essa função, mas não só. Assim como o ouro do passado, né? As pessoas guardavam um monte e transacionavam também. Tanto que o próprio Banco Central americano se montou no mundo inteiro, lá na época de Bretton Woods, acumulando o ouro de todo mundo. Então, sim, acumular faz sentido, mas para Bitcoin florescer e crescer e se fortalecer num sistema incensurável, é importante que as pessoas entendam de P2P, porque Bitcoin vai sempre ser possível transacionar entre P2P. Mas se as pessoas não estão prontas, não sabem como fazer, não têm onde gastar, isso fica só para um nicho pequeno de pessoas, que não é o nosso objetivo, né, Cacá? É ajudar as pessoas, o mundo inteiro, quem quiser aprender, quem quiser se conectar, aprender a usar Bitcoin de várias formas possível e acelerar esse processo, né? Até porque eu acho que esse é o ponto. Até porque isso abre muito a cabeça, né? Quando tu percebe... É isso, quando tu começa a acumular Bitcoin como ativo, tu tem a visão de poupador/investidor. Investidor, porque poupador é quando tu descobre Bitcoin como dinheiro e tu entende, porque vem do poupar do ouro, entendeu? Quem trata Bitcoin só como investimento, eu não gosto do Bitcoin. Tá, tu entendeu só uma parte, entendeu? Tá, tudo bem. E quando tu usa o Bitcoin, aí tu entende ele como uma moeda, e aí isso abre muito a tua cabeça, e tu começa a usar, abre muito a tua cabeça. Tu começa a perceber que, opa, peraí, só um pouquinho. Então quer dizer que isso aqui, eu posso viajar e posso usar Bitcoin? Eu não preciso mais trocar por outros tipos de moeda? Então, as casas de câmbio já eram? Sim, se tu começar a viajar nessa ideia e pensar em adoção do Bitcoin, Bitcoin é global? Não precisa mais ficar trocando moeda. Eu até hoje, Carol, tenho um saco de moeda numa gaveta, uns pesos sempre conta essa história. Uruguaio. Eu tenho um saco de moeda. todo podcast, live sobre usabilidade, a Cacá vem com a sua sacolinha de moeda. Não, eu vou ter 80 anos e vou estar aqui contando essa história, eu vou trazer meu saco de moeda da época de 2015, eu tenho esse saco de moeda aqui, que eu vou fazer? Essas tuas numismáticas. Por coisa de museu, não tem mais valor nenhum isso aqui, né? Já não deve mais ter, né? Aquele monte de moeda. Periga ter pela antiguidade que vai virar, né? Não vai ter mais mas aí físico. é outra coisa. Aí é outra coisa. Virou colecionável. Virou colecionável, daí já é outra função. Daí não é mais o dinheiro, né? Mas enfim, eu tenho até hoje esse saco de moeda. E tem algumas moedas misturadas ali. A gente foi para o Chile em 2015, a gente já foi para o Uruguai, sei lá, nesse mesmo período. E aí foi acumulando aquelas moedas ali naquele saco e tá lá. Eu não sei quando que eu vou voltar para o Chile, eu não sei quando que eu vou para o Uruguai de novo. E eu não troquei essas moedas. Seria aqui numa casa de câmbio, não sei, deve ter o equivalente a uns R$5 ali. Eu não vou numa casa de câmbio, nem vai valer a pena, porque a taxa ainda vai ser até mais cara eu ir numa taxa de câmbio trocar aquele troço ali. Então, olha que inútil, que sistema que não funciona, né? Eu tô perdi dinheiro, tô com um monte de moeda ali que não serve para nada, não vai me adiantar trocar, né? Bitcoin não tem esse problema, você pode viajar para outros países, você não precisa converter para moeda local, né? Fazer toda essa função, você pode simplesmente usar Bitcoin em outros lugares, né? Então, assim, isso já é um game changer, assim, né? Já muda muito da mentalidade, você já começa a perceber, opa, isso aqui é realmente muito revolucionário, isso muda a forma como a gente interage com as viagens, e a gente tá super global, né? A galera tá viajando, viaja bastante, né? Isso derruba fronteiras, né? Que é o que os governos, por décadas, tentam elevar cada vez mais os muros e dificultar que as pessoas interajam entre si em países diferentes, quando, na verdade, o mundo caminha no sentido oposto, que é, vamos ser mais eficientes, vamos derrubar esses muros, vamos trocar onde faz mais sentido. E os governos não estão sempre levantando muros para coibir as pessoas de negociarem livremente umas com as outras. E, Cacau, o que tu trouxe foi muito interessante também, porque tu trouxe no contexto de viagem, né? Quando tu viaja e tu não precisa ficar trocando e gastando com taxa de casa de câmbio, blá, 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 ou IOF no cartão de crédito, porque hoje em dia pouco se troca dinheiro de papel, a maioria é via cartão, IOF e tudo mais. Uhum. Mas, se tu tem teu patrimônio em Bitcoin, quando tu te muda de país, é muito fácil. É só levar teu Bitcoin contigo na tua cabeça, tua seeds na tua cabeça. Tu não precisa
vender no cartório, vende a casa, vende, sei lá, todo o teu portfólio, tudo mais, tem toda uma função burocracia e é caro. Com o Bitcoin, o mesmo Bitcoin que tu tem aqui no Brasil, tu pode ter em outro país sem fazer operação nenhuma. Não precisa fazer operação, porque o Bitcoin é global, não é de lugar nenhum. Então, olha, quando se fala em países que, de alguma forma, oprimem as pessoas que têm patrimônio, que são autoritários, olha como Bitcoin de fato é seu. Quando tu para analisar isso, nenhum outro ativo é de fato das pessoas, porque tu tem que pedir permissão para o banco para usar, tem que pedir permissão para o cartório para enviar para alguém. Tu nunca tem autonomia de verdade, só com Bitcoin. Que quando tu quiser, tu pega e leva contigo para onde tu for e rápido. Ainda mais quando se fala aí de, claro, sistemas autoritários, guerras ou algo nesse sentido, é uma questão de vida ou morte, ter liquidez, ter dinheiro na mão para sobreviver, como aconteceu lá na guerra da Ucrânia e Rússia, que as pessoas começaram a sair da região de guerra e não tinham como levar sua casa nas costas, seu carro nas costas. E não tinha acesso bancário. Então, o que acontece nessas situações, já não só nessa situação de guerra, mas, por exemplo, quando teve um furacão, e acho que não sei se foi nos Estados Unidos, não, nas Filipinas. Bahamas, né? E as pessoas precisavam de ajuda. E como que ia chegar a ajuda? Tava tudo, enfim, nada estava funcionando, energia elétrica, água, estava tudo fora do ar por lá, as pessoas não tinham acesso à conta bancária. Como que as pessoas conseguiram ter acesso a dinheiro? As pessoas mandavam do mundo inteiro, eles pediam doações do mundo inteiro, então assim, chegava rápido, na hora. O sistema SWIFT é muito lento, muito burocrático, tem taxas altas. Com Bitcoin é assim, ó, em 1 segundo tu manda dinheiro para outro lugar, para quem tá precisando, para sua família. Aliás, rede Lightning, né? Via rede Lightning. Aliás, é muito usado, está sendo muito usado o Bitcoin, por exemplo, em El Salvador, onde o Bitcoin é uma moeda legal. A galera manda dinheiro para a família. Quem trabalha nos Estados Unidos, trabalha na Europa, manda Bitcoin para a família em El Salvador através de Lightning. Porque lá as pessoas podem usar, né? Podem converter para dólar no dia para pagar algumas contas também, que eventualmente tem também lugares que não aceitam Bitcoin em El Salvador, né? Às vezes as pessoas acham que El Salvador, como é moeda oficial, curso forçado. Não é bem assim, né? Lá tem também lugares que ainda não aceitam Bitcoins, estão num processo de educação, de adoção, né? Não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer em El Salvador, e isso também é em outros lugares, é todo um trabalho de educação que precisa ser feito, de entendimento de como funciona o Bitcoin. Mas, enfim, as pessoas estão recebendo remessas de dinheiro, né, através do Bitcoin lá em El Salvador. Então, o Bitcoin é muito utilizado para isso também. E tem muita gente que não se liga disso, que dá para pagar coisas no exterior, pagar coisas fora com Bitcoin, porque ele é global, pode mandar para qualquer lugar. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. E aí tá o ponto, né? Qual é a diferença de economias e que facilitam a entrada de Bitcoin no seu país, ou seus empreendedores, e os que não facilitam, que na verdade querem coibir porque não querem competição. Então por isso que a gente tá vendo vários polos, assim, de economias circulares e de... não é nem economia circular, por exemplo, Madeira, Honduras, El Salvador, lugares que a regulação fica mais amistosa para o Bitcoin, as pessoas podem receber de forma mais amigável, ao contrário, por exemplo, de China, Nigéria e países que querem, de alguma forma, evitar que as pessoas acessem Bitcoin, porque lá a moeda está colapsando. Os governos, né, querem evitar. Os governos. Na Nigéria, por exemplo, os governos estão proibindo, as pessoas já proibiram de ter Bitcoin, agora já estão fechando a exchange de novo, porque, na verdade, a moeda lá colapsou. Então, o problema não é
quando tá tudo bem com a economia Fiat. Mas quando a economia Fiat começa a quebrar e começa a colapsar, é que eles começam a fechar saídas para que as pessoas afundem junto com o barco Fiat, que foi o que aconteceu aqui no Brasil nos anos 90, 80 com a hiperinflação, né? O Collor confiscou a poupança, as pessoas ficaram sem acesso ao seu próprio dinheiro porque a moeda da época estava colapsando. E aí todo mundo afundou junto. Hoje, com o Bitcoin, não tem como confiscar, não tem como proibir as pessoas de acessarem. Então, é uma baita ferramenta de proteção. E se a regulação, se os governos começarem a fechar as portas de acesso, fechar exchange, como está rolando na Nigéria, o que vai sobrar? Voltamos para o início do podcast, P2P. P2P. As pessoas vão negociar entre si. Então, viu como usar Bitcoin não é tipo, eu vou pagar aqui uma pizza. Poxa, não! É como a rede sobrevive mesmo frente ao cara mais autoritário que quer coibir as pessoas, que quer que as pessoas empobreçam junto com o dinheiro que ele tá diluindo, que ele tá se beneficiando, que ele tá entregando para os bancos e os amiguinhos do rei, e as pessoas que estão se ralando. Então é a forma como as pessoas vão sobreviver e acumular Bitcoin e vão se manter, vão preservar sua dignidade através do Bitcoin, não vão ser diluídas via inflação Fiat. Então o P2P é crucial. Ainda mais no mundo cheio de CBDCs, né? Ainda mais. Então aí P2P... Onde os governos vão saber tudo que tu faz. Absolutamente tudo que tu faz com o teu dinheiro. Aí vão dizer, mas eles já sabem. Bom, realmente, não sei até que ponto eles estão cruzando todos os dados exatamente. Se eles pegarem uma pessoa, vou investigar toda a vida da Cacá. Carol, a Cacá é suspeita por alguma coisa. Ela é Bitcoin, ela é suspeita. Eu quero saber tudo que ela faz. Obviamente, eles vão conseguir fazer todo um rastreio da minha vida financeira já. Porque hoje a gente usa home banking, a gente usa contas digitais, né? Cada vez mais o dinheiro de papel está sumindo, né? Esse é um dos objetivos dos governos ao redor do mundo, é desaparecer com o papel, moeda, físico, e implementar CBDCs, né? Só que o que hoje já existe de uma certa maneira, já existe uma forma deles descobrirem o que a gente faz, vai piorar muito com o DEX aqui no Brasil. E vários países estão planejando lançar suas próprias moedas digitais. Muito na ideia também de uma competição com o Bitcoin, porque eles estão percebendo, né, que as pessoas estão vendo, entendendo os benefícios de transacionar Bitcoin, por ser uma moeda global, fácil, rápida, prática de usar. Aí eles estão desesperados, eles tiveram que sair correndo para modernizar o sistema financeiro, né? E competir com o Bitcoin. Então eles vieram com essa ideia, primeiro vieram com Pix, que, aliás, se você nunca usou Lightning, e se você já usou Pix, você vai saber como usar Lightning, porque é bem semelhante o processo. Então eles vieram com Pix para competir, e agora eles vêm com as CBDCs, onde eles vão poder ter informações, os governos vão trocar informações de tudo que as pessoas fazem. Tudo. Para quê? Para quê? Para quê, né? Vai ter um score? Eu vou ter um score? Se eu, dependendo do que eu fizer, eu vou ter acesso a determinadas coisas ou não? O que eles vão fazer com isso? O que eles vão fazer com essas informações, né? E também, claro, saber também se eu estou saindo do sistema, se eu estou dando um opt-out e comprando Bitcoin. Então, tudo isso eles vão ficar de olho, né? Então, mais importante de tudo, com Bitcoin, com Lightning, você faz as transações P2P e você está fora do sistema Fiat. Você está transacionando de forma direta com outra pessoa, como a Carol falou, sem governos envolvidos e sem bancos envolvidos. Então, mais importante ainda também esse ponto, porque a gente está, no sistema Fiat, a gente está bem ferrado. Até porque eles não vão parar de imprimir, né? E se eles não vão parar de imprimir, eles não vão parar de desvalorizar a moeda. Se eles não vão parar de desvalorizar a moeda, significa que tudo vai ficar cada vez mais caro. Se vai ficar tudo cada vez mais caro, as pessoas em algum momento vão perceber que a impressão de dinheiro rouba elas via diluição do poder de compra, via o empobrecimento da moeda Fiat, né? Elas vão ficar cada vez mais pobres quem usar dinheiro Fiat e não buscar alternativas. Nisso, os governos querem oferecer uma alternativa CBDC, ou seja, encurralar elas nesse sistema. Só que, a partir do momento que Bitcoin existe e ele não pode ser impresso e ele é limitado a 21 milhões de unidades, ele tende a se valorizar e as pessoas automaticamente vão querer migrar de um sistema para o outro. Então, por mais que eles tentem competir, não tem como competir com Bitcoin, porque eles não vão parar de imprimir. O que eles podem fazer é tentar fechar saídas e
enclausurar as pessoas nesse sistema de vigilância em massa que é uma CBDC. É isso que eles estão tentando fazer uma armadilha, uma arapuca e deixar as pessoas presas ali. Por isso que, no fim das contas, P2P é a saída, porque não tem como regular relações humanas, porque P2P é isso, é uma relação de pessoa para pessoa. Quero comprar uma caneca, Cacá, me vende essa caneca. Sim, Carol, te vendo a caneca. R$30. Aceita Bitcoin? Aceita Bitcoin. Tá aqui. Puf. É uma relação entre eu e Cacá. Não tem banco ali. Isso não tem como regular, não tem como proibir e não tem como monitorar. A não ser que implantem chips, né? Aí entra aí o Elon Musk, a Neuralink. Só o que me faltava. É a forma de regular as relações humanas. Aí, enfim, a gente parte para outro podcast sobre qual o nível de autoritarismo tecnológico que pode existir no mundo nos próximos anos. Mas eu acho que quando chegar nesse nível, talvez a gente nem esteja aqui, né? Não sei. Vamos ver. Eu espero. Eu espero estar aqui para ver a hiperbitcoinização acontecer, Carol. E ela só vai acontecer se cada um começar a usar um pouquinho de Bitcoin e começar a fazer essa economia circular acontecer, girar, se tornar realidade. Então pensem sobre isso. Pensem, procure aí na sua cidade onde que aceita Bitcoin, se tem alguma pizzaria, se tem algum restaurante, se tem um barzinho, sempre tem. Sempre tem. Claro, se você mora numa cidade pequena, talvez você pode... Geralmente, cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Você pode falar com alguém, mostrar como que faz para aceitar Bitcoin, baixar uma carteira, se você já entende, e estimular que esse local aceite Bitcoin. Aquilo ali vai chamando a atenção, não é de imediato, mas chama tanta atenção das pessoas, as pessoas vão começar a perguntar o que é isso? O que é Bitcoin? Tem uma placa aqui, aceita Bitcoin? O que é esse negócio? Isso vai gerando curiosidade. É assim que o movimento começa. Né? E se você está numa cidade maior, como PH, São Paulo, se você está na Bahia, se você está em Porto Alegre, Florianópolis, enfim, deve ter algum lugar, que a gente fala, alguma bodega que aceita Bitcoin para você ir lá e pagar alguma coisa com Bitcoin e estimular a economia circular. Tanto para você ter essa experiência e fazer parte da usabilidade do Bitcoin, fazer operações P2P, quanto para o comerciante aceitar também. E a gente, de novo, não está falando aqui para você gastar o seu HODL, para você gastar todo o seu Bitcoin. Não é isso, não é isso. É aquele dinheiro, aqueles R$100, R$200 no mês, que você já iria gastar comprando o iFood, você faz diferente e paga algum lugar em Bitcoin. Então, deixar claro essas diferenças. Então, assim, uma coisa é vender. Aliás, bem importante. Boa. Enfim, isso ficou para o fim, né? Puts. Uma coisa é vender Bitcoin. Uma coisa é vender Bitcoin. Quando você vende o Bitcoin, o que você faz? O que as pessoas fazem, Carol, quando vende Bitcoin? Elas trocam pelo quê? Por Fiat. Quando você vende Bitcoin, você troca por Fiat. Ah, me ralei, comprei Bitcoin e caiu e agora estou precisando. Bom, fez errado, mas tudo bem. Se embananou todo na estratégia, precisou vender. Vendeu por Fiat porque precisou pagar alguma coisa, deu alguma emergência ali. Em Fiat. Bitcoin subiu, valorizou. Agora eu vou pegar esse lucro aqui. Vendeu. Vendeu pelo quê? Vendeu por Fiat. Ou seja, coloquem isso na cabeça de vocês. Essa diferença. Quando você vende Bitcoin, você está trocando por Fiat. Você está voltando para o sistema Fiat. Quando você usa Bitcoin, você recebe Fiat de volta, por acaso? Não, né? Você recebe um produto, um serviço, você manda esses satoshis, essas frações de Bitcoin, você manda para uma outra pessoa, para um comerciante, para um amigo, você faz um P2P. Então, você está fazendo uma compra, você está estimulando a economia circular, você não está vendendo Bitcoin. Você está fazendo uma troca, você está trocando Bitcoin por um produto, um serviço, usando Bitcoin, em vez de usar Fiat, que você já iria gastar. Você já iria usar aquele valor por aquele produto ou serviço. Então, vocês entendem a diferença? E aí, o que acontece? Tem muita gente que confunde isso, que fala que quando você usa Bitcoin, você está vendendo Bitcoin. Não, porque se você estivesse vendendo, você teria Fiat de volta. E não é isso, não é essa lógica. E tem uma coisa aí no meio, Cacá, que é muito interessante. Quando tu vende Bitcoin por Fiat, tu tá aumentando a demanda por Fiat. Tu tá valorizando Fiat e tá desvalorizando Bitcoin. Então, isso é muito crítico, porque quando você gasta direto Bitcoin, você não está estimulando o Fiat, você está estimulando o empreendedor, você está de fato estimulando a economia circular. Então, isso é importante saber. Quando você troca Bitcoin por Fiat, você está aumentando a demanda por Fiat. Então, também não está ajudando o Bitcoin, né? Está ajudando o Fiat a se perpetuar como um sistema
vigente, com um sistema, bom, que eu já falei super mal, não vou repetir todas as palavras de novo. Enfim, o resumo, essa é a mentalidade Fiat, né? É a mentalidade Fiat. É voltar, tu tem Bitcoin, mas tu quer voltar pra Fiat. Pô, que sacanagem. Então, não entendeu o Bitcoin, né? Quem tem Bitcoin não quer voltar pro sistema Fiat, quer dar o opt-out total. Galera, então esse é o recado que fica. Não dê ouvidos à galera que não entendeu o Bitcoin ainda e fica criticando a usabilidade. Entenda a importância do uso do Bitcoin. E fake Bitcoiner, né? Fake Bitcoiner. Não é Bitcoiner de verdade. Exatamente. Tá só pelo preço. Tá só pelo Faria Limer enrustido. É Faria Limer. Não é nem enrustido. É total Faria Limer que acha que entende de Bitcoin. Né? Mas enfim, use Bitcoin. Use Bitcoin. Tenha esse hábito, quando tem um lugar para usar, vai lá e use Bitcoin. Não precisa usar Bitcoin, na minha opinião. Só deixa em paz quem quer usar, entendeu? Deixa em paz quem quer usar. Meu dinheiro, minhas regras. Deixa eu usar Bitcoin, não me enche o saco. Use Bitcoin sim. Use Bitcoin sim. Eu sou time use Bitcoin. Carol, eu sou... deixa eu fazer o que eu quiser. Eu sou time, faz o que tu quiser, deixa eu fazer o que eu quiser. Não vem cantar a regrinha ou cagar regra pra cima de mim com o meu Bitcoin, né? Bitcoin me dá soberania, eu faço o que eu quiser com ele. Vai tu fazer o que tu quiser com as tuas Fiat, não consegue, né? O banco tu vai deixar, querido. Então tá. Bom saber. Elaia. Carol tá que tal. Então tá, tô gente, revoltada. valeu. Obrigada, a gente se vê no próximo episódio. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa discussão, né? Que time que você é? Você é do time use Bitcoin ou você é do time me deixa em paz com o meu Bitcoin, não enche, caramba. Gente, valeu. É o mesmo time, gente. Tá? Beijo, boa noite. Isso é importante, né? É só pra saber a opinião, mas tá todo mundo junto aqui, todo mundo Bitcoiner. Bora.